E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o suspense da decisão dos credores europeus sobre as propostas de acerto apresentadas pela Grécia. E para uma análise das expectativas sobre a decisão desse fim de semana, dos ministros das finanças da zona do euro e também da cúpula da União Europeia, entrevisto Nicola Tingas, economista-chefe da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito. Obrigada por estar conosco. Nós podemos dizer que o não daquele plebiscito da Grécia foi um ousado desafio à abusiva austeridade imposta pelos credores, não só à Grécia, mas aos países endividados da Europa? Poderíamos dizer que sim, mas também poderíamos dizer que foi um desespero, né? O povo grego, depois de uma queda em 5 anos de 25% do PIB, não vive uma recessão, vive uma depressão. Então, ele não tem mais condições de suportar mais medidas severas. Então, ele disse um não a isso. Embora, como eles frisam muito bem, eles querem continuar no euro. Então, temos aí um impasse. Eu não quero severidade, mas quero continuar no euro. E essa é uma disputa que vai até domingo agora, né? E o governo grego jogou pesado, né? Tsipras ali firmou uma posição, né, deixando muito claro para o mundo que a atitude, a postura dos credores europeus impunham à Grécia uma humilhação inaceitável. É assim como se ele estivesse chamando esses credores, dizendo que eles estavam agindo como agiotas. É legítimo cobrar dos credores, a comunidade internacional cobrar dos credores europeus uma postura que respeite essa questão humana tão pesada, que não ignore o custo humano que está imposto à população grega? Eu acho que é legítimo negociar qualquer coisa com respeito. Eu acho que ambas as partes, tanto quanto o governo grego como os credores, em muitos momentos não negociaram de uma forma cortês, de uma forma equilibrada. Então, existe um problema financeiro, não se consegue fazer o ajuste do tamanho que se quer, então é legítimo dizer, olha, precisamos de um acordo que me ajude a crescer. Não só ajustar sem fim, porque não tenho mais por onde tirar. Mas também é legítimo os credores quererem que a dívida seja pague, até porque essa dívida é junto hoje com todos os outros países do euro. Então a Grécia deve para os seus pares, assim como ela também ajudaria seus pares. Nessa comunidade todos são um consórcio, então tem que respeitar também as regras do grupo. Então, o que nós vimos no meio foram muitos atos políticos, né? Do Tsipras, do ministro Schäuble, de todos os participantes. Então, a gente tem que tirar um pouco esse lado político que permanece muito forte e tentar olhar a questão objetiva. A questão objetiva vai ser discutida no domingo. Mas quando a gente está falando de gente, fica muito difícil tirar o lado político, né? Não. Inclusive, na própria comunidade europeia, os outros países que estão em situação difícil, o senhor teme que essa atitude, né, ousada e de muita dignidade da Grécia de dizer esse não possa levar a um efeito dominó? Tipo, se a moda pega, outros países também tomarão a mesma atitude? A Espanha, nós podemos falar de Portugal, podemos falar de outros países também em situação difícil? Então, eu queria só distinguir 3 coisas. Primeiro, é o lado humano, que eu concordo plenamente, é totalmente correto dizer que o povo não consegue mais e deve dizer um não. É correto dizer que tem um problema financeiro e precisa ser resolvido com equilíbrio. Cada parte tem que ceder. Agora, o que é complicado é o lado político. E hoje se joga um jogo muito mais político do que financeiro, do que humano, infelizmente. Então, os políticos de todos os lados estão jogando. E aí, o que cada um quer é preservar o seu lado. Então, o Tsipras e a Syriza querem preservar o seu poder. A comunidade europeia, a Angela Merkel, o ministro Schäuble e Bruxelas querem também preservar o seu lado. Então, esse é o risco que nós corremos, que essa decisão no domingo tenha muito do jogo político
e pouco do jogo humano ou do jogo financeiro dentro das possibilidades. O senhor acha que sai essa decisão nesse fim de semana, considerando o volume, né, que tem que ser estudado e também o número dos parceiros, né? São muitos para a tomada da decisão. O senhor acha que sai logo ou essa coisa ainda se estende? A premier Angela Merkel, ela colocou, na verdade, uma posição muito estratégica, quando ela convocou os 28 países do bloco europeu da Comissão, não só os 19 que estão na moeda, mas todos, inclusive, por exemplo, a Inglaterra, para uma reunião que é histórica para o euro. Então, o que ela está dizendo? Nós vamos tomar decisões aqui que vão afetar a história e a trajetória desta comunidade europeia como um todo, não só da moeda. Então, nesse momento, nós vamos ter que ver como que se constitui esse jogo, e no sentido de que para onde querem levar a comunidade, com que regras. Na verdade, o que a Alemanha gosta é de atuar com regras. Então, ela quer ver como que vai, em outras palavras, reforçar as regras ou mudar as regras. Como que nós vamos dar os próximos passos? Podemos abrir uma regra que não existe hoje, de expulsar um membro, como a Grécia ou qualquer outro, que não está cumprindo o que se espera dele? Ou devemos a qualquer custo socorrê-lo? Mas aí alguns não concordam em socorrer. Então, como será? Nós vamos ter uma regra que mesmo assim nós teremos exceção? Então, existe uma discussão e aí o que vai acontecer? Isso pode se prolongar assim. Pode ser que domingo eles decidam, olha, nem vamos fechar um acordo total, nem vamos expulsar totalmente a Grécia. Nós vamos fazer um pacote humanitário, que eles já estão anunciando, para ajudar exatamente a sociedade, minimamente. Vamos tentar dar um fôlego ainda junto ao Banco Central Europeu, pelo menos até o dia 20, quando vence uma dívida importante, para ganhar mais uns dias para negociar e vamos tentar deixar a Grécia por conta dela. A comunidade europeia tem uma parcela de responsabilidade em tudo isso que está acontecendo? Lá atrás, quando permitiu a entrada da Grécia nesse universo do euro, sabendo da vulnerabilidade do país? A comunidade europeia, ela foi constituída ao longo de 50 anos, esse processo começa. Naquele momento que se introduziu o euro, se queria criar um bloco econômico do tamanho mais ou menos dos Estados Unidos. Então, era muito importante colocar os países periféricos. Mas de qualquer forma, porque eles criaram metas, havia exigências. A Grécia entrou com condição ou já entrou vulnerável, então, sendo até previsível que as coisas tendessem a chegar ao ponto que chegaram? Então, a Grécia sempre foi um país fraco, como Portugal, por exemplo. Então, países periféricos foram colocados dentro e, teoricamente, eles iriam se desenvolver dentro do euro. Então, essa era a ideia. Então, eles foram ajudados a entrar sim, foram colocados e depois eles receberam grandes investimentos, houveram grandes projetos de investimento que colocaram muito dinheiro nesses países. Eu acho que o erro aí está dos dois lados. Quando se coloca um parceiro fraco e não se vigia, no bom sentido, para que ele possa realmente investir, crescer e aumentar a sua produtividade. E o próprio país, a Grécia, tem muitos erros. Sempre foi um país improdutivo e que tem grandes problemas fiscais e outros problemas internos que nunca resolveu. Para encerrar, tirando o perfil histórico de berço dos grandes pensadores, qual é a importância da Grécia hoje para a comunidade internacional? É muito mais simbólico mesmo, né? Muito mais cultural, é muito mais como raízes. Hoje, economicamente, a Grécia é muito pouco no contexto europeu e mundial, mas simbolicamente ela é muito importante. Agora, o que se fizer com a Grécia hoje no euro vai ser um exemplo para qualquer outro país, e nesse sentido é importante. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Estela.